Amém. Deus abençoa a todos. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus nós estamos aqui mais uma vez, né? Graças a Ele, né? Hoje nós vamos... o irmão Wilson, ele nem pôde vir, que está muito gripado. Aí nós vamos orar por ele. Muito gripado mesmo, até para falar está difícil. A Leninha do irmão Theo também, acho que está sentindo febre, uma coisa assim. Aí nós vamos orar por ela também, né? A mãe da irmã Amanda, né? Está aqui? Ela está aqui já? Pois é irmã? Ah, pois o menino falou que era a mãe. É irmã, né? É irmã. Ah, tá. Deus te abençoe, tá? Ele me falou, me ligou e falou assim, minha sogra, né? Vai saber. Então tá bom, Deus abençoe a irmã. E também nós vamos orar pela a sogra do irmão Zé Neves, que está fazendo aniversário, 99 anos. Nós vamos orar por ela. E também Evelyn, também, que é amiga dele, né? Está fazendo aniversário. E também a irmã Maria, mas a irmã Maria, no final do culto, eu vou chamar ela aqui, nós vamos orar por ela, que também está fazendo aniversário, né? Então vamos aproveitar o tempo e vamos orar pelos irmãos que estão doentes. Todos os irmãos, né? Nós vamos continuar orando, pedindo a Deus para ajudar, né? Da saúde, porque é tão difícil ficar doente, muito difícil, né? Tem dia que eu fico bem, assim, sem aguentar, né? Mas aí, graças a Deus, depois melhora um pouquinho, aí se levanta e vai em frente. Quando Ele te dá força para a gente andar, nós estamos andando, né? Sempre eu falo, às vezes, a gente tem que dar graças a Deus por Ele dar a mente sã para a gente poder falar, né? Sabe? É claro que eu creio que não tem nenhum problema a gente falar, que o próprio mensageiro, ele falou que ele não queria ficar tão velho, ficar um velho ranzinza, né? Assim, uma coisa só para dar trabalho, né? É duro, né? Tanto para um lado quanto para o outro, né? Que Deus ajuda que a gente não chega a esse ponto, que é tão difícil, né? Tão difícil. Mas nós estamos aqui para cumprir o que Deus quer. Se tiver que chegar a esse ponto, nós vamos chegar, né? Mas também eu creio que não tem problema a gente pedir, né? Para não chegar a esse ponto, porque não é fácil, né? Enquanto a gente tiver mente para aceitar as coisas, porque quando a gente não tem mente para nada mais, quer dizer, praticamente não adianta nem ficar aqui na terra mais, né? Mas vamos cumprir o que Deus determinou na nossa vida, né? Vamos pedir, Senhor, me ajuda a ser um cumpridor da palavra e de tudo aquilo que o Senhor determinou em nossas vidas, né? Nós vamos pedir assim. Então vamos nos colocar em pé e vamos ler uma escritura aqui em São Mateus 17, do verso 1 até o verso 8. Eu coloquei o verso 9 e 13, não sei se depois eu vou ler, mas está anotado aqui também. Mas primeiro nós vamos ler São Mateus 17, do verso 1 ao 8. Primeiro, para a gente ter uma meditação. Na verdade que o título é O Mensageiro de Malaquias 4, sabe? Esse é o título da mensagem que nós vamos, se Deus me dá assim uma mente boa para pregar aquilo que vem na hora que a gente está meditando, né? Mas tudo isso aqui depende dele. Nós vamos pregar o que ele quer, né? Vamos pregar o que ele quer. Então está escrito assim: 6 dias depois tomou Jesus consigo a Pedro e a Tiago e a João, seu irmão, e os conduziu em particular a um alto monte.
E transfigurou-se diante deles, e o seu rosto resplandeceu como o sol, e os seus vestidos se tornaram brancos como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias falando com ele. Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, façamos aqui 3 tabernáculos, um para ti, outro para Moisés e outro para Elias. E estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu, e da nuvem saiu uma voz que dizia: Este é o meu amado filho, em quem me comprazo, escutai-o. Até o verso, deixa eu ver aqui, onde eu vou, até o verso 8, né? Então disse: escutai-o. E os discípulos, ouvindo isso, caíram sobre os seus rostos e tiveram grande medo. E aproximando-se Jesus, tocou-lhe e disse: Levantai-vos e não tenhais medo. E erguendo eles os olhos, ninguém viram senão unicamente Jesus. Vamos fechar os olhos e vamos orar. Senhor Deus, Criador dos céus e da terra, no nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, nós estamos aqui pela Tua graça e pela Tua misericórdia, Pai, pedindo ao Senhor que nos ajude, Senhor. Nós estamos num mundo, Senhor Deus, tão complicado, tantas coisas que contraria a Tua vontade, Senhor, mas nós cremos que o Senhor ainda está na terra para nos ajudar, Senhor. E nós queremos pedir ao Senhor, Pai, ajuda a testemunhar a Tua palavra, que nós possamos ser cumpridores dessa palavra, Senhor. Meu Deus, e nós cremos que o Espírito do Senhor ainda está aqui na terra, Senhor, ajudando a cada um de nós, para que nós possamos, Pai, não duvidar nem um pouquinho da Tua palavra. Assim nós pedimos misericórdia por nós, pelos irmãos que ouvem através da internet, Senhor. Meu Deus, e também, Senhor, pedindo, Senhor, o Teu Espírito, meu Deus, para nos ajudar, Senhor Deus, compadecer dos irmãos que estão doentes. Meu Deus, para que eles possam ter saúde, Pai. Meu Deus, que o Senhor possa tomar conta de cada um, irmãos que estão internados, outros em casa, doentes. Irmãos que estão aqui também, Senhor, que necessitam do Senhor, Pai. Meu Deus, nós pedimos misericórdia sobre cada um, Pai, e sobre cada família, Pai, sobre a irmã também que ganhou uma criança, Senhor. Meu Deus, que aquela criança, meu Deus, que esteja em Tuas mãos, Senhor, com toda a saúde, Pai, e que ela cresça com saúde e muito mais com saúde espiritual, Pai. Meu Deus, no nome do Senhor Jesus Cristo, ajuda esse casal, Senhor. Meu Deus, ser um exemplo para essa criança. No nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Também nós oramos, Senhor Deus, pela sogra do irmão Zé Neves. Meu Deus, que está completando 99 anos. Que o Senhor ajude ela, Pai. Meu Deus, mesmo nessa idade, mas que o Senhor dá a ela uma mente boa, Senhor. Meu Deus, que ela continue ainda tendo saúde, Pai. E também a sua amiga também que está fazendo aniversário, Pai. Meu Deus, que o Senhor possa cuidar dela, Senhor. Meu Deus, que o Senhor possa ter misericórdia de todos nós que estamos aqui, Senhor. Que nós possamos sair daqui abençoados, cheios da Tua graça e do Teu Espírito. Nós te pedimos no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Podeis assentar, irmãos, que Deus abençoe a todos. A gente fica meditando, é claro que antes de anotar essa escritura, eu li a mensagem, a Era de Laodiceia, sobre o mensageiro, mas depois me veio assim esta escritura que nós lemos aqui, lembrando que eu citei, acho que foi domingo mesmo, sobre essa escritura aqui,
sobre essa manifestação de Jesus, é claro, essa transfiguração de Jesus para encontrar com Moisés e Elias ali. Como Deus faz as coisas, Deus não precisa dar explicação para ninguém. Deus faz o que Ele quer. É claro que nós depois procuramos entender o plano de Deus, na verdade, porque eu creio que todo eleito vai conhecer o plano de Deus e sabe por que Deus faz as coisas dessa maneira, né? Ali nós encontramos esse quadro de Jesus chamando aquelas 3 testemunhas para mostrar um acontecimento para os próprios judeus, para a própria nação judia. Porque, na verdade, que aqui tem 2 acontecimentos, porque uma parte daqueles que foram chamados por Jesus, mesmo eles sendo judeus, eles também fazem parte da noiva. Então, veja que para eles, Jesus mostrou 2 coisas, como Ele faz conosco hoje. Ele mostra tantas coisas para nós, envia um mensageiro, e o mensageiro mostra tudo assim, ó, como diz o povo, tintim por tintim, e às vezes a gente não presta atenção. Lá, Deus mostrou tudo, mostrou a maneira que Ele vai manifestar para os judeus, porque aquilo que foi mostrado para aqueles 3 ali, é exatamente a manifestação que Ele, quando Ele vier, aquela é a escritura para os judeus. Aquilo vai exatamente quando a noiva foi embora e que a palavra voltar aos judeus, aquela é uma das primeiras escrituras que vai ser mostrada para eles. Quando Moisés e Elias aparecerem na terra, eles vão falar assim, olha aqui, olha o que vocês fizeram com ele. Porque aquilo ali vai ser mostrado e os judeus vão entender. Hoje eles não entendem não, mas eles vão entender aquilo. Porque quem vai apresentar Jesus para eles é Moisés e Elias. E ali está a visão para eles. Mas para aqueles testemunhas que Jesus chamou a atenção deles aqui. Eu disse que não ia ler, mas eu vou ler do verso 9 a 13. Porque eles não fazem parte da nação. Eles fazem parte da noiva. Pedro, Tiago e João fazem parte da noiva, mas também eles são judeus. Mas para os judeus ele falou, isso aí é para a sua nação, mas para vocês tem uma outra coisa que vocês têm que entender. Jesus chamou a atenção deles, não preocupa com a visão, preocupa com o que eu vou te mostrar agora. Vocês vão ver o que é que Jesus vai mostrar para eles agora. Do verso 9 em diante, está escrito assim, aqui, E descendo eles do monte, Jesus lhes ordenou, dizendo, a ninguém conteis a visão, até que o Filho do Homem seja ressuscitado de entre os mortos. Está vendo? A visão não foi tão boa? Melhor ainda era o que eles estavam perdendo. Que eles Jesus andando com eles não tinham conhecido Jesus. E nem o mensageiro da era. Eles não tinham conhecido João e nem Jesus. Então Jesus abriu o entendimento deles para conhecer algo mais importante ainda, porque aquele algo ainda virá. Mas aquilo estava acontecendo na hora. O que estava acontecendo na hora era para eles. Estava alertando eles, olha, o Filho do Homem vai ressuscitar. E eles falam, mas como é que vai ressuscitar se os escribas diz que Elias tem que vir primeiro? Ele responde, Elias já veio e vocês nem ficou sabendo. Quer dizer, vocês já passaram por alto o principal. Como hoje, a maioria não está entendendo nada da mensagem. A maioria não entende nada da mensagem. Já passa por alto tudo, só tem, às vezes, uma mensagem, como Deus falou com Zacarias lá no passado. Zacarias não, deixa eu voltar aqui, porque a cabeça fica meia... Tem que olhar para depois falar. Ezequiel. Deus falou com Ezequiel, falou, eles gostam muito de você.
Eles têm a palavra que você prega como uma canção suave, mas eles não prestam atenção, né, na coisa. É como uma canção, é como uma música. Só que a palavra não é uma música para nós, é vida para nós. Canção é uma coisa, mas a vida é além, vai além disso. Então, o que Jesus estava querendo mostrar, mostrou, falou, isso aí é para a sua nação. Agora, o importante é o que está acontecendo e vocês não estão entendendo. Vamos aqui, ó, vamos lá. Diz aqui, ó. E os seus discípulos o interrogaram, dizendo, por que dizem então os escribas que é mistério que Elias vem primeiro? Quer dizer, se o senhor está falando que vai morrer, e cadê o Elias, que não veio ainda? Pense bem numa coisa dessa. E Jesus estava lá, já estava andando com eles, o ministério já tinha começado, e eles não estavam entendendo nada. Já tinha vindo de João Batista, e João Batista já tinha mostrado o Cordeiro. Ele já sabia, mas não sabia que João Batista era o mensageiro. Quem é? A maioria hoje vê, sabe, como a nuvem, é claro, a nuvem, a coluna de fogo hoje, já serve para o mundo aí para galhofa, para falar mal. É, para isso, mas para nós é tudo. Para nós é tudo. Então vamos mais lá. E Jesus respondendo disse-lhe, em verdade Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Olha, esse Elias que Jesus estava falando. Ele virá primeiro e restaurará todas as coisas. Já restaurou tudo e a maioria não sabe nada. Pense bem numa coisa dessa. Mas eu vos digo que Elias já veio e não conheceram, mas fizeram-lhes tudo o que quiseram, assim farão eles também padecer o Filho do Homem. Então entenderam os discípulos que lhes falava de João Batista. Se já pensou se ele não prega para eles? Se já pensou se Jesus não adverte eles do acontecimento? Eles iam ficar com aquela visão na cabeça de Moisés e Elias. É claro, para você ver, João, Pedro até queria fazer mais igreja, mais 3 igrejas. Vamos fazer uma para Elias, outra para o Senhor e outra para... Aí, acabou o movimento, aí eles caíram por terra e depois só apareceu Jesus. Hoje é a mesma coisa, só Jesus. Mais ninguém. Só Jesus e mais ninguém. Mas nós precisamos desse mensageiro para mostrar esse Jesus que nós não conhecemos direito. Senão, nós vamos passar por... vai passando. Aí vocês notam aqui que o mais importante, quer dizer, mostrou aquela visão é para os judeus. E muitas pessoas, por isso que a gente tem que pregar e avisar isso, muitas pessoas, aquela visão, muitas pessoas que estão na mensagem, aquela visão, quando Moisés e Elias aparecer, para mostrar que Jesus já veio, aquilo vai servir para muitas pessoas entre os gentios, que vai perder o rapto porque não entendeu nada a respeito da mensagem. Vai perder, por quê? Agora, como sempre a gente fala, quem é mais culpado de tudo isso? Nós que pregamos, porque nós não mostramos. Quer dizer, quantos anos a mensagem está no Brasil e praticamente as pessoas não entendem, nem os pregadores, se os pregadores não entendem, muito menos os membros. Porque se nós somos guias, nós estamos guiando o rebanho. Como Jesus falou com Pedro, Pedro, você me ama? Senhor, o Senhor sabe que eu te amo, então apacenta as minhas ovelhas. Quer dizer, apacentar as ovelhas é amar Jesus. Perguntou de novo, Pedro, você me ama? O Senhor sabe que eu te amo.
Perguntou a terceira vez, Pedro até ficou triste por causa daquilo, né? Sabe? Terceira vez. Mas Jesus diz, Pedro, quando você converter, confirme isso a teus irmãos. Quando tu converteres. Está vendo? Quando converteres. Em outras palavras, Pedro, quando chegar o dia de Pentecostes, meu Espírito vai descer em você e você vai ser esse primeiro pregador da palavra de Deus. Você está vendo? Então Deus faz as coisas da maneira dele e nós temos que procurar entender, porque senão nós vamos passando por alto, e vamos passando por alto, daqui um pouquinho nós vamos acostumando com a mensagem, daqui um pouquinho ela não faz efeito nenhum na vida nossa, e aí, pronto, perde tudo. E agora, quando chega a hora, porque vai chegar uma hora que essa mensagem vai ser mostrada realmente para todo mundo. E quando chegar essa hora, é hora de lembrar por que eu não vi essa mensagem antes. Se Jesus advertiu aos seus discípulos, Ele está nos advertindo hoje. Ele está mostrando para nós. Ele está mostrando a verdade para nós hoje, diretamente. Outra coisa que eu quero mostrar para os irmãos aqui, ó, olha aqui, como que isso, eu até, aliás, eu não anotei aqui, mas, não, eu anotei sim, eu acho que é Mateus 2, verso 1 a 2. Olha que essa escritura, por exemplo, aqui, ó, eu vou voltar aqui em Mateus 2, verso 1 e 2. Olha aqui, ó. E tendo nascido Jesus em Belém de Judeia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém, dizendo, onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Olha para você ver o ensinamento do mensageiro aqui, nessa mensagem que eu vou ler aqui, ó. Aqueles magos, quando eles chegaram, tinha uma estrela guiando os magos para ver aonde Jesus estava. É claro que Jesus não estava numa manjedoura mais, porque aqui já tinha 2 anos que já tinha passado. Lá o próprio Herodes, quando perguntou, ele já calculou que quando a estrela apareceu para os magos, ele calculou que aquele menino estava com 2 anos. Aí mandou matar as crianças de 2 anos para baixo. Porque eles andaram mais ou menos 2 anos para encontrar Jesus. Quando chegou lá, ele não estava na manjedoura, já estava em casa com a mãe. Mas aonde está? Porque nós vimos, aonde está? Mas veja aqui o que o mensageiro disse. Quem era a verdadeira estrela que estava guiando as pessoas a Cristo? João Batista. Os magos estavam perguntando, onde está ele? João Batista chegou e disse, ele está aqui. Você está vendo? Ele já tinha perdido. E João Batista diz, aqui está o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E eles não sabiam, já tinham escutado aquilo, não sabia mais nada. Pensa bem numa coisa dessa. Olha aqui, olha, eu vou ler, só para os irmãos entenderem aqui, ó. Eu vou ler do 300, eu já trouxe algumas mensagens, mas eu vou explicando alguma coisa para os irmãos entender. Aqui está a perguntas e respostas número 12, a partir do 397. Vá em frente, era um irmão, o irmão diz, quando Cristo chegou, seguindo João, eles chegaram até ele e ele disse, creu e ele ensinou aqueles que Elias viria antes do Messias. Ele disse, se podes receber isto, aquele era, aqui tem muita reticência, mas eu vou chegar num ponto aqui que vocês vão entender aqui. Aquele era ele, isso é certo, isto é certo. E João continuou dizendo, eu não sou nada, eu não sou,
não sou digno nem desatar suas sandálias. Ó, isso é quando ele estava, você é o Elias, você é o Cristo, você é o profeta? Ele diz, não sou profeta e nem sou Elias. E o que você é? Eu sou a voz do que clama no deserto. Ele tinha que identificar com a Escritura, porque ele não era o profeta que Moisés tinha falado, que Moisés tinha falado do profeta, e o profeta é Jesus. E eu não sou Elias também. O que você é? Eu sou a voz do que clama no deserto. Quer dizer, ele tinha que identificar com a Escritura que estava lá. Hoje nós temos um mensageiro, e esse mensageiro é de Malaquias 4. Esse é o mensageiro do dia, que muito mal entendido pelas pessoas. Mas ele é o mensageiro de Malaquias 4. E esse que nós estamos falando aqui é Malaquias 3, né, João? Mas, e quando Jesus falou sobre ele, ele disse, quem for te ver? Sim, foste ver uma cana agitada pelo vento? Ou foste ver um homem com vestimentas finas, de luxo e coisas? Disse, estes estão nos palácios do rei. Mas foste ver um profeta? Eu vos digo que sim, e muito mais do que um profeta. Olha o testemunho de Jesus para mostrar João, o mensageiro dele. Aqui o mensageiro, não sei se vai dar tempo eu ler, o próprio mensageiro dizendo, olha, aqui não há duas pessoas, mas aqui o próprio Espírito Santo está testificando do mensageiro. Agora é eu e você para crer que esse homem está certo. Que esse homem está falando o que está certo. É eu e você que tem que crer. Então ele disse assim, ele era mais do que um profeta, ele era o mensageiro do pacto, está vendo? Porque os outros todos, Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, todos eles falavam, ele está vindo, mas quando João Batista estava na terra, por isso que ele era o mensageiro do pacto. E aí quem quiser ignorar, tudo bem, mas eu creio. João Batista foi o maior profeta até aquele tempo, Jesus até aquele tempo. William Branham hoje é o maior profeta, como João Batista foi lá. Porque João Batista disse, aí está ele. Esse aqui diz, ele está aqui agora. Porque ele podia falar, porque ele viu ele descer do céu. Jesus é o anjo forte. Jesus é chamado aqui na terra de profeta. William Branham representou ele na terra, mas quem é o profeta da era é o Filho do Homem, que é Jesus. Jesus é o profeta. E ele está sendo representado por um homem. Aquele cordeiro estava sendo representado por um homem chamado João Batista. Aqui tem um homem que traz e mostra que Jesus está aqui. Ele sabe, porque o anjo forte, quando desceu, falou com ele. Em 46, o anjo apareceu para ele. Desde 46 que esse anjo está na terra. Sendo representado por um homem. E o mundo não sabe nada. Mas o eleito sabe. O eleito tem certeza. E é por isso que nós estamos aqui para pregar a verdade. Nós não estamos aqui para esconder nada, não. Nós estamos aqui para expor a verdade para as pessoas. Porque se nós não expor essa verdade, nós vamos ser culpados. E nós vamos ser condenados. E levar muitos à condenação também. Então vamos mais, deixa eu continuar. Ele era mais do que um profeta, ele era o mensageiro do pacto. Isto é o que ele era. Ele era mais do que um profeta. Ele disse, nunca houve um homem nascido de mulher maior do que ele por aquele tempo. Vê? Foi Jesus que falou. Era isto,
era isso, veja, ele era o mensageiro do pacto. Ele foi aquele que apresentou e disse: este é ele. Qual dos profetas que disse assim, está ele aqui? Não, ele disse, ele está vindo. Jesus está vindo. Jesus está vindo. Mas quando João Batista estava na terra, ele disse, esse é ele. Eu conheço. Em outras palavras, o mesmo Deus falou comigo. Já tinha avisado ele, quando você vir o Espírito Santo descer, vir como uma pomba sobre esse é ele. É a mesma coisa que a coluna de fogo está representando, é o próprio Deus na terra. Para ninguém dizer que não viu. João Batista falou que viu uma pomba descendo. Ninguém mais viu aquilo, mas João Batista viu. Ele podia dizer, esse é ele. Hoje nós temos uma foto. E esse mesmo homem disse, Deus foi tão bom comigo que tirou uma foto comigo. Está vendo? Ele foi tão bom que desceu e tirou uma foto comigo. Com quem mais ele tirou foto? Em todo mundo. Com mais ninguém, mas com ele tirou. Para não deixar dúvida para ninguém. Quem não crê agora vai crer depois. Mesmo depois da condenação, vai saber que esse homem representou Deus aqui na terra. Então disse aqui, ele disse, esse é ele. Todos os outros profetas falaram dele, mas João disse, esse é ele. O veio? Agora observe, o mago seguia uma estrela. Eu vou levar isso de volta de uma maneira menor. Veja, o mago seguiu uma estrela. Quer dizer, aonde está o rei? Aquele que nasceu rei dos judeus? Aonde está? Que a estrela estava guiando. Mas a maior estrela era João Batista. Aquela estrela estava guiando o povo a Cristo. Este é ele. Mas os magos não puderam fazer isso, porque a estrela estava guiando os magos. Eles nem sabiam onde estavam, mas João Batista sabia onde estava. Esse é ele. Então, disse aqui. Então ele disse, o mago seguia a estrela, perguntando onde está aquele que é nascido rei dos judeus. Vocês ouviram o hino, nós vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Vocês já ouviram isto. Leram isso na Escritura, certo? Guiando para o Oriente, continuamos seguindo, guia-nos a tua luz perfeita. Veio, a estrela estava guiando a luz perfeita, porque a estrela estava somente refletindo a luz. Foi aí onde tiramos isto aqui outro dia. Veio, quantos estavam aqui no domingo e viram aquilo? Veja você. Acabei de pregar sobre isto, a glória da Shekinah, refletida na estrela, e a estrela reflete isso. Esse aí é uma estrela também, esse aí estava no cordeiro, são 7. Vocês lembram que o cordeiro tinha 7 estrelas, que são 7 mensageiros? Para refletir a luz de Cristo para o mundo, para as pessoas? A luz bate e o mensageiro reflete aquilo, porque traz o resultado aqui. O resultado é a palavra de Deus para quem é eleito. Então, vamos lá. Então diz, veja você, acabei de pregar sobre isso. A glória da Shekinah reflete na estrela e a estrela reflete isso. E aqui está o anjo do Senhor de pé na plataforma, refletindo isso de volta ali, da glória de Shekinah. Exatamente a mesma coisa. O anjo do Senhor. Vocês notaram? Agora, nós não vimos o anjo do Senhor, mas esse homem encontrou com ele. Ele diz na mensagem que ele
tinha dia que ele chegava andando e ele notava as pisadas dele. Ele disse, ele era um homem, como um homem, chegava e conversava com ele. Você crê? Amém. Nós cremos que é a verdade. Quem não crê já está condenado. Então disse aqui, exatamente a mesma coisa, ali estava exatamente correto, olhando aqui para o verdadeiro, olhando ali, e isso sendo refletido bem ao lado assim, veio? Agora observe isto, agora, aquela estrela levantou no Oriente, é isso certo? Era uma grande estrela, correto? A estrela que estava guiando os magos, tá? Era uma grande estrela, correto? E quem era a verdadeira estrela terrestre no tempo da vinda de Jesus? Bem, João. Ele era a verdadeira estrela. Porque a outra era um astro. Você sabe que Deus fez 3 Bíblias. A primeira é o zodíaco. A segunda é a pirâmide de Enoque. E a terceira é... Aqui, ó. Está vendo? É essa aqui. Então, agora já havia, quer dizer, já tinha uma estrela da primeira Bíblia guiando magos. Mas havia uma estrela chamada João Batista para guiar o povo a Cristo na terra, que era a verdadeira estrela que guiaria o povo. Aquela estava guiando apenas os magos. Mas a estrela que estava na terra guiou o povo ao perfeito, que é Cristo. Então, disse aqui, ó. E quem era a verdadeira estrela terrestre no tempo de Jesus? Da vinda de Jesus? Bem, João, ele era aquele que os guiou à luz perfeita. É isso correto? Foi no Oriente, na primeira aparição de Jesus. E agora, há um monte de estrelinhas que atravessam o horizonte até chegar à estrela vespertina. Quer dizer, tantas estrelinhas que veio durante, mas agora chega a estrela que vai mostrar a partida daqui para o milênio. Aí, ó, foi ele que disse, essa coluna de fogo está nos guiando para o milênio. Tinha que partir da boca do mensageiro. Essa coluna de fogo está nos guiando para o milênio. E essa coluna de fogo é Cristo. E o único meio da gente chegar no milênio é... Por isso que o mensageiro, João Batista, quando ele apresentou Cristo, alguns chegaram lá e falaram assim, ó, aquele que você apresentou está lá batizando lá. Ele disse, vocês lembram do que eu falei? Quer dizer, eu estava apresentando uma pessoa, agora convém que eu diminua e que ele cresça. Quem assiste o esposo é a esposa. Eu sou amigo do esposo. Está vendo? Agora, quem assiste o esposo é a esposa. Ela que tem que estar ouvindo a voz do esposo. Que veio através do mensageiro. O mensageiro já trouxe a voz do esposo. É a mensagem da hora. Essa é a voz do esposo. O esposo é Cristo. E agora também nós somos estrelinhas para levar a cabo essa grande voz ou grande palavra que a estrela trouxe através do anjo que desceu do céu. Domingo nós vamos falar mais sobre esse assunto. Então, vamos mais aqui um pouquinho. Então, disse aqui, ó. E a estrela vespertina brilha ao anoitecer. Vocês já notaram quando quem levanta de não quem levanta meio-dia quase, né? Mas quem levanta bem cedo, olha a estrela, quando o sol está vindo, tem uma estrela que está refletindo a luz do sol. Era o tipo de João Batista, quando estava iniciando lá, João Batista era aquela estrela para mostrar que Jesus estava na terra. Não havia uma outra maneira porque era o cumprimento da Bíblia. João Batista era o único que ia falar que Jesus estava na terra. Hoje é o único que pode falar.
Porque esse, agora, representa a estrela vespertina. Esse mensageiro. Então vamos lá. E a estrela vespertina brilha ao anoitecer, a estrela da manhã brilha de manhã. E ambas são estrelas do mesmo tamanho e o mesmo tipo de estrela. Agora coloque 2 e 2 junto e você entenderá isso. Está vendo? Quer dizer, a estrela do Oriente é a mesma estrela do Ocidente. É a mesma. É a mesma. Pois é. Isso, dá para ver, né? Então aí é o caso. Quer dizer, João Batista apresentou a primeira vinda. Agora vem a estrela vespertina e está mostrando que o dia está findando e que vai ter um novo amanhecer, que é o milênio. Essa mensagem está nos levando para o milênio, um novo amanhecer, um novo dia, uma nova era, aonde a morte já não tem mais domínio. Então disse aqui, é do mesmo tamanho, o mesmo tipo de estrela. Agora coloque 2 e 2 junto e você entenderá isso. Veja, veio, aí está você. Então isso não é, a estrela não é o Messias, ela está apenas refletindo o Messias. O Messias é Cristo. O Messias é essa coluna de fogo. Ele é Deus, a coluna de fogo é Deus. Mas a estrela está apenas mostrando o resultado do ministério, chamado Filho do Homem aqui na Terra, que começou em 1946. Começou com cura divina, depois profecia, como foi Jesus lá na Palestina. Depois João apresentou ele ali, porque lá tinha um homem para apresentar outro, que era o Cordeiro. Aqui, o mesmo homem faz o processo todo. E Deus continua sendo a palavra. Tá? Deus continua sendo a palavra. Mas o mesmo homem, Jesus disse, como foi nos dias de Sodoma, será na vinda do Filho do Homem. Agora, quem é que apareceu para Abraão? Um homem comendo carne de boi, bebendo leite e comendo bolo que Sara fez. E aquele homem trouxe uma mensagem que transformou o corpo de Sara e de Abraão. E era um homem que comia e bebia. É tanto que depois ele desapareceu. Porque ele tinha que manifestar para provar que tinha que ser um homem para representar Deus, como representou aquele homem representou Deus. E Abraão conheceu aquele homem e disse, é Elohim. Elohim. Por que era Elohim? Porque ele estava revelando o segredo do coração de Sara. Então Elohim manifestou de novo agora, pois ele revelou o segredo do coração das pessoas. Está vendo? Aí você tem que rasgar o véu. Rasga o véu que você vai ver Elohim fazendo essa obra. Rasga o véu. Rasgue esse véu chamado William Branham, que você vai ver Deus desvelado diante de nós. Aí você vai ver que não era o William Branham que revelava segredo do coração, era Elohim. Era o próprio Deus revelando o segredo do coração das pessoas. Para conhecer, falar assim, eu te vejo 20 anos atrás fazendo isso e isso. Não era o William Branham, era Elohim. Era o mesmo Deus que estava lá em Sodoma para revelar o segredo e dizer assim, ó, Sara riu. Sara falou, não, você riu. Está vendo? Você riu. Sabe? E hoje, nos nossos dias, apareceu de novo. E falando, olha, eu te vejo, sabe?
Ou eu vejo aquela mulher mesmo, eu vejo, você está orando por umas pessoas que estão em outro país. É irmão, é fulano de tal. Ele está com esse problema. E eu os vejo em tal lugar. Eu os vejo. Que coisa. Eu os vejo em tal cidade, em tal país. Agora, como que o William Branham ia ver uma pessoa lá em outro país? Só um cego e um surdo é que não pode ver umas coisas dessas. Eu creio de todo o coração que Deus manifestou na terra. Deus manifestou e mostrou visivelmente para nós. Por isso, irmão, vocês têm que entender uma coisa. Esses mensageiros, desde Paulo até William Branham, quando chegar no trono branco, não é que eles vão ver Deus lá, não. As pessoas vão ser julgadas por esses mensageiros. Se vocês querem ver, leia a mensagem Brecha, eles vão entender. Ele comparou os mensageiros como os cavaleiros do juízo do trono branco. Sabe? Os cavaleiros do juízo do trono branco, porque eles conhecem, foi eles que pregaram, foi eles que representou Deus na terra. O mundo, quando for julgado, quando eles chegar no julgamento de cada era, eles vão ver. Quando chegar na primeira era, Paulo está lá. Não é que Paulo vai estar lá, mas a fita que foi gravada aqui, Paulo era o mensageiro. E as pessoas que rejeitaram na carne, a carne deles vão passar na fita, quando eles estavam vivos. E o Espírito sendo julgado com aquilo que estava lá. E cada mensageiro vai ser desse jeito. Não é que ninguém vai voltar nessa carne, não. A própria carne que nós estamos vivendo aqui, é o livro meu, é o livro seu. E abriu-se os livros, e abriu-se outro livro que era o livro da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros. O livro de cada um. Agora, se você é um eleito da noiva, o sangue de Jesus Cristo limpa a sua fita, limpa toda. Da noiva não vai encontrar nada na fita por causa do sangue que os membros da noiva de Cristo aceitou o sangue. E o sangue está na palavra. Em outras palavras, os membros da noiva de Cristo ouviu a verdade e creu. E assim, crendo, o pecado não é imputado. Tudo que está no nosso livro, quer dizer, na nossa vida, se eu e você crê na palavra de Deus, todas as vezes que Deus envia a palavra, tudo que nós fizemos ou fazemos ainda, aquilo é apagado. Deus não deixa nada naquela fita. Sabe? Foi para isso que ele morreu, foi para isso que ele veio, sabendo que nós não daríamos conta, mas que nós creríamos na sua palavra e aceitaríamos aquilo que ele está fazendo. E é por isso que nós temos que ter e lembrar assim, e ter o maior prazer de ouvir a verdade. Para assim, Senhor, eu sei que eu não dou conta, mas eu sei que o Senhor já deu conta por mim. Eu sei que eu estou livre por causa disso. Quer dizer, isso não dá direito a gente fazer o errado. Porque quando você é um eleito, você tem temor de Deus. Sabe? Você tem temor de Deus. Então, eu não sei se eu anotei aqui, mas se eu não tiver anotado, eu vou ler mais um pouquinho dessa mensagem. A 403. Então, eu não vou ler aqui nessa aqui, não, porque aqui na frente tem, pelo menos aqui eu vou ler, viu? Eu não anotei não, mas eu vou ler no 410 dessa mensagem.
Aliás, aqui do 409 em diante. O irmão Silas, eu não falei com ele, mas eu vou lendo aqui e vocês vão entendendo aí, tá? Bem, então ele era para ser olhado como alfa e ômega, o primeiro e o último, né? Princípio e o fim, a pedra de jaspe e sardônio. Veio o que eu quero dizer? Agora a vinda de Cristo se aproximando à mão. Então a mensagem que Elias estava suposto a pregar nos últimos dias, se houvesse uma repetição da história, exatamente como a estrela da manhã anuncia a chegada ali, a estrela vespertina anuncia a vinda de um novo dia. Quer dizer, acontecerá que no tempo da tarde haverá luz. Não será dia nem noite. Aí já não era contagem de dia. Já não era nada de luz do sol. Era algo além daquilo. Não será dia nem noite, mas será um dia conhecido do Senhor. Acontecerá que no tempo da tarde haverá luz. E aqui está a luz. É essa luz aqui, ó. Para levar para um novo dia, e esse novo dia é o milênio. Tá? Numa manhã clara, por isso que diz que o arrebatamento vai ser numa manhã clara e sem nuvens. Numa manhã eterna. Não na contagem de tempo mais. A mensagem está nos levando a esse nível de a gente conhecer que Apocalipse 10 diz: o tempo não é mais. A mensagem viria exatamente assim, ó, vocês não precisam contar mais tempo, como eu preguei aqui no domingo. Por que o sétimo selo está em Apocalipse 8? Porque ninguém conta durante a semana, você só conta de segunda a sábado. É 7, mas você não conta o 8. Então, o sétimo selo é revelado no 8º dia, que significa o primeiro dia da semana, quando Cristo ressuscitou. E Cristo ressuscitou nesse 8º dia, em outras palavras, esse sétimo selo é Ele aqui. Não mais uma contagem de tempo, que o homem pode contar. O 8º dia você não conta, porque é o primeiro dia da semana, onde Cristo ressuscitou. E Ele ressuscitou. A mensagem é Ele ressuscitado no nosso meio. Não mais numa contagem de tempo. Por isso que Ele disse, o tempo não é mais, eu estou levando vocês para a eternidade. E essa eternidade começa a partir do milênio, porque do milênio para frente ninguém mais morre. Já é corpo eterno. Você já recebe um corpo glorificado para nunca mais morrer. E esse corpo glorificado é de 18 a 20 anos, ou a 22 anos. É um corpo novo que você nunca mais ficará velho. É tanto que é igual Isaías diz, não haverá criança de poucos dias, nem velho que não cumpra os seus dias. Então, criança vai ser jovem, o velho volta a ser jovem também. Então, todo mundo volta a essa idade. Quem é velho volta para 18. Quem é criança vai para 18. E assim o arrebatamento acontece. É assim, dessa maneira. Eu creio que vocês estão entendendo, né? Vocês estão entendendo. Então vamos mais aqui, só para mim. Eu nem vou ler a Era de Laodiceia, que era a primeira mensagem para ler, mas eu creio que aqui nós vamos terminar com essa aqui. Então disse aqui, ó. Então, a estrela vespertina anuncia a vinda de um novo dia, outro dia. Essa é a vinda do sol, e então anuncia a ida do sol que tivemos e a vinda de um novo sol. Veio uma nova era, a chegada de um novo tempo. Então, a mensagem está aqui na terra exatamente como Ele mesmo mostrou na mensagem Shalom. Ele disse, quando Jesus estava aqui no meio da Bíblia, porque Jesus é Deus.
Ele disse, mas por que Jesus não podia criar no meio da Bíblia? Porque já era o Criador. Ele tinha que ter pão, ele tinha que ter peixe para ele transformar a sua criação. Ele não podia criar mais nada, porque ele já criou tudo. Mas ele disse, mas desta vez, agora, ele criou o esquilo. Está vendo? Mostrando que era o mesmo Deus que estava lá em Gênesis. Quer dizer, aquele Deus criador de Gênesis está aqui, criando esquilo e vai criar o nosso corpo e nos dar um corpo novo também. Está aí. E saiu da boca de um mensageiro, não era o mensageiro que estava falando, era Deus falando. O Deus que estava lá em Gênesis está aqui. Para criar, não para multiplicar, mas para falar e criar. Esquilo, quem criou foi Deus. Não era o William Branham que criava o esquilo. Ele só falava onde você quer que esteja. Então fala. Fala onde está. Agora tem pessoas que falam que nós vamos falar a palavra. Não, nós já temos a palavra falada. Ninguém vai falar a palavra. Deus já falou a palavra. Você crê que você vai ser transformado? Então Deus falou a palavra. Haverá um arrebatamento, e eu quero estar nesse arrebatamento. Nós queremos estar nele. Deus já falou a palavra, aqui está a palavra. Deus já criou esquilo, provando que ele vai nos criar também. É só crer. É só crer que não era o William Branham que criava o esquilo, era Deus que criou o esquilo. Agora ouçam, ainda faltam 10 minutos ali. Agora ouçam então. Se João trouxe a sua mensagem e anunciou a primeira vinda de Cristo, Elias chega no último dia, o profeta disse, haverá luz no entardecer. Em outras palavras, que haveria uma luz no entardecer. E não era a luz do sol, porque diz assim, não será dia nem noite. Isso é Zacarias 14. Não será dia nem noite, mas será um dia conhecido do Senhor, e acontecerá que no tempo da tarde haverá luz. Não era um dia conhecido do Senhor, não é o que nós conhecemos, não. Não é essa noite e dia que nós conhecemos. Deus conhecia isso. E hoje nós conhecemos também. Nós conhecemos agora, né? A luz do entardecer, a maior luz do entardecer que temos é a estrela vespertina. Está vendo? A maior luz que temos. Bem, então isso teria que anunciar a mesma mensagem que havia como esta outra estrela, anunciando o sol, falando sobre o sol. Bem, agora, estamos na hora do entardecer. As luzes do entardecer estão aqui. Esta terra desfaleceu, quer dizer, vai acabar. Num sentido, é claro. Ela vai ter que ser queimada para ser purificada, mas a terra da noiva já foi purificada no corpo de Jesus. Nas suas férreas tentações no deserto, quando ele ressuscitou, está escrito, nós ressuscitamos com ele. Quando ele ressuscitou. Quando ele ressuscitou, o corpo de Cristo já está pronto em outra dimensão, que quando chegar o momento do último eleito entrar, então você não precisa de pensar que você vai sair dessa terra. A terra do corpo da noiva já está purificada. Por isso que é um dos maiores segredos que existe. É o maior dos maiores segredos, porque as pessoas ficam pensando, mas o profeta no início ele falou assim, quando ele começou a pregar, ele disse, haverá algumas sepulturas abertas. Aí, quando ele pregou o selo, ele disse, não é assim. Nós somos apenas uma colherzinha de pó. Deus apenas fala e o rapto acontece. E ele já falou, tá vendo? Ele falou. Ele já falou a palavra já está falada. Deus não vai falar mais nada, nós é que temos que pregar o que ele falou. Então, disse aqui. Então,
Então disse aqui, então essa terra desfaleceu, veio o que eu quero dizer? Este dia passou e haverá o anúncio da chegada de outro dia. Esse é o dia eterno, tá? Não é passagem desse sol nosso, não. Ele está falando no sentido espiritual. Não tem nada a ver com os nossos dias, sol sai ali e entra ali, não. Ele está falando desse dia do Senhor. Desse dia do Senhor aqui. No tempo da tarde haverá luz. Então ele diz aqui, um anúncio de chegada, eu creio que é aqui, né? Anúncio, pois vejam isto, realmente, se alguém estivesse no Ocidente e olhasse para aquela estrela que estaria no Oriente, e então, veja você, vimos a sua estrela no Oriente, mas eles estavam no Ocidente, olhando em direção do Ocidente para aquela estrela. É isso, certo? Os magos estavam no Ocidente, o Oriente, olhando de volta em direção à estrela do Ocidente. Veio o que eu quero dizer? Porém, era uma estrela do Oriente para aqueles que estavam no Ocidente. Está vendo? Aqui, lição 415 diz assim, agora estamos no tempo do entardecer, e eu creio nisso. Nós cremos que a vinda do Senhor está à mão, correto? Agora, se aquilo é assim, então tem que haver uma luz do entardecer, e a luz do entardecer, de acordo com Malaquias 4, estava suposto a tornar o coração dos filhos de volta aos pais, de volta ao princípio. Malaquias 4 é tornar o coração dos eleitos hoje de volta ao original de dia de Pentecostes. Aquele mesmo poder que foi dado no dia de Pentecostes voltaria novamente através de Malaquias 4. Então, não é nada de mistura. É o original de Pentecostes, está aqui novamente. Não é nada da era pentecostal. A era pentecostal é passada, é a era dos dons. Mas aqui está Deus, o doador dos dons. É Deus mesmo que está na terra para tirar um povo daqui. Amém? E Deus abençoa. E irmã Maria, vem aqui, irmã Maria, nós vamos orar. A irmã Maria quer que ora por ela, porque ela está fazendo aniversário, nós vamos orar por ela. Irmão Geraldo também quiser vir, irmão Geraldo. Vamos ficar de pé, por favor, todos os irmãos. Vamos orar. Senhor Deus, está aqui, Senhor, a irmã Maria, Pai. Uma lutadora, Senhor, que está ao lado do seu marido. Meu Deus, e nós pedimos, Pai, o Senhor, que ajude a irmã Maria, Senhor. Dá a ela saúde. Meu Deus, dá a ela mais do teu Espírito cada dia, Senhor. Para ela ficar sempre do lado do seu esposo, Pai. Para que eles possam andar juntos, Senhor, porque o Senhor, na verdade, criou lá na eternidade, é casal, e volta a ser casal novamente. Que esse seja um casal da eternidade, Pai. Ajuda ela, dá a ela saúde, Senhor. Ela está completando mais um ano de vida aqui na terra. E eu creio, Senhor, se o mundo ainda durar mais, e nós pedimos, Senhor, que dá a ela saúde para ela viver mais, Senhor, ao lado do irmão Geraldo, e cuidar dele todos os dias. E ele cuidar dela também, Senhor. Nós entregamos esse casal em tuas mãos, no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Amém. Deus te abençoe, viu, irmã Maria? Muito, tá? Muito, tá? Deus te abençoe, irmão Geraldo, também. Amém. Então vamos fechar os nossos olhos e terminar. Senhor, Deus, eu te agradeço, Senhor, por mais essa oportunidade, Senhor. Meu Deus, se tiver mais uma oportunidade, Senhor, se tiver força
nós estaremos aqui no domingo também, Senhor. E continuaremos nos dias dos cultos, Senhor, pregando a Tua palavra. Ajuda nós, que nós possamos voltar para casa cheio da Tua graça e cheio da proteção do Senhor. Protege as nossas famílias, Senhor. Lembrando do irmão Jair também, Senhor. E a irmã Miriam, que também não está passando bem. Meu Deus, ajuda eles ali, Senhor. Também o irmão Geraldo e a irmã Miriam, com aquela família ali, Senhor. Ajuda eles e ajuda cada família, Pai. Que o Senhor possa tomar conta de nós e nos ajudar, meu Deus, todos os dias, enquanto vida estiver aqui nessa terra. No nome do Senhor Jesus Cristo, nós te pedimos e te agradecemos. Amém, Senhor. Amém. Deus abençoe a todos, no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.